Você é uma pessoa com medo de falar em público, não pode nem ver uma câmera, olha, que já se arrepia todo, sai correndo? Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Gleice Santos. Bom, eu acho, Gleice, que não é o seu caso, porque senão você não estaria aí, tô certo? Pois é, Frigo, no começo eu confesso que dá aquele friozinho na barriga, um certo medo, mas no meu caso, viu, a vergonha já foi embora, pelo menos nesse sentido, viu? A repórter Graziela Dal Bosco esteve nas ruas aqui de Rondonópolis, na escola e conferiu de perto tudo isso. Mas por que será que a maioria das pessoas tem esse receio, tem medo de falar em público? Bem na hora de colocar a fofoca em dia, este grupinho de amigas teve que dar uma pausa para a entrevista. E quando eu cheguei aqui, vocês ficaram com vergonha? Não, eu não. Nós estávamos ali, aí quando nós vimos que você estava perguntando quem gostaria, nós viemos aqui. Aí por isso que vocês vieram? Mas muita gente foge, né? Você concorda? Hoje sim. Mas e este outro aqui? Precisa dizer alguma coisa? Meninas, com licença. Ninguém vai falar comigo? Aqui ninguém vai falar. A gente vê que a vergonha toma conta quando a gente chega na escola. Vou tentar conversar com outros mais alunos aqui. Com licença. Você tem problema de falar em público? Mais ou menos. E tem também quem sente aquele calafrio. É sua mão. Não parece estar tremendo. Muito, mais as pernas do que a mão, assim. E os meninos? Tem vergonha de se apresentar em público? Tem. E agora, que sim, conversar com a gente? Mais ainda. Por quê? Eu acho que é pelo fato de ser tímido, alguma coisa assim. Nas ruas não é difícil encontrar pessoas que fogem quando a câmera está ligada. Agora não. Tem vergonha? Tô despreparada. Não quero não, obrigada. Já fiz alguns cursos, tipo curso de oratória, alguma coisa, mas eu encontro dificuldade. Mas o dom de falar em público é primordial para diferentes profissões, como a de um professor. Cláudia leciona há 26 anos. Passa até 12 horas por dia em frente a 20, 30 alunos. Haja voz. E foi assim, praticando, que ela melhorou. E você acha que foi fácil no início? Quando sai da universidade, né, que tá comentando, a gente não tá preparado assim para chegar na sala de aula, expor, vem a insegurança, né? Então o que a gente fica preocupado é como nós vamos transmitir de melhor forma para os alunos. E na hora de expor o trabalho, quem apresenta são eles, os alunos. E como será que é ficar na frente dos colegas? A gente nunca sabe o que a gente vai falar, a gente pode falar errado, pode se complicar e acabar na gargalhada da sala. É difícil, a gente fica nervoso, eu tô tremendo até agora, porque é constrangimento, é muito difícil. Deixa eu ver sua mão, ver se tá tremendo. Muito. Bom, a gente viu que falar em público é complicado, mas tem que ter principalmente postura. O Jaisel vai explicar pra gente qual é o primeiro passo. Sim, olha, o primeiro passo é a posição neutra dos pés, que é sempre estar meio termo, assim, meio balançado, para não ficar se movimentando o corpo. E para o corpo continuar ereto, continuar em pé. E você manter sempre o teu foco da tua cabeça, né? Sempre focos, para poder não ficar movimentando e não atrapalhando as pessoas que estão te assistindo. Jaisel é ator há 6 anos. Ele nos passa dicas valiosas. No cuidado com as mãos. Sempre em posição baixa, mais ou menos aqui. Então, para você poder até não ficar levantando elas, porque as pessoas que estiverem te olhando, estiverem te assistindo, o teu público, vai também acompanhar os seus movimentos, o movimento do teu corpo. Então ela vai ficar também balançando a cabeça, e não é legal. Mas não se preocupe, muitos não têm o dom da oratória. Portanto, o teatro pode ajudar de vez em quando, né? Então é só seguir as dicas. E nunca exagere. Tanto que temos o exemplo do personagem George no filme O Discurso do Rei, ganhador do Oscar deste ano. Gago, desde os 4 anos, precisa fazer discursos frequentes por fazer parte da realeza britânica. Um terapeuta o ajuda e o faz adquirir autoconfiança para cumprir o maior de seus desafios, assumir a coroa. Good king. A very great king. Forget everything else and just say it to me.
Bom, ao vivo com a gente, Gino Rondon, especialista em comunicação e também professor de oratória. Gino, o que fazer para não travar na hora de se falar em público? Boa tarde. Boa tarde. Treino, treino e treino. Nós não somos preparados, infelizmente, para utilizar essa ferramenta tão importante no nosso dia a dia. E nós usamos desde que nós nascemos. Quando você quer alguma coisa, quando você é neném, você chora. É a forma de você se comunicar. Você vai para a escola, você tem que apresentar trabalhos, você precisa se comunicar, se relacionar com seus amigos. E quando você cai no mercado de trabalho, que você termina uma graduação, aí você vai sentir a necessidade da oratória, da comunicação, da excelência na arte de falar em público. Cursos de oratória são realizados constantemente aqui em Rondonópolis e as faculdades, os cursos, nós não vemos a disciplina da oratória para ensinar, para orientar o graduando em qualquer área. Na área de administração, medicina, odontologia, ele aprende a utilizar aquilo que a profissão exige, mas ele não aprende a vender o seu produto, a fazer o marketing do seu produto. Então é interessante os treinamentos justamente para combater esse medo que é normal. Pesquisa de Harvard indica é o maior medo do ser humano. É o medo de falar em público. Depois vem outros medos. Medo da morte, de altura, de cobra, de barata. Mas o medo de falar em público nós vimos aí na reportagem a constatação. Agora, o que fazer para melhorar isso no dia a dia? Por exemplo, aquele pai que vai numa reunião de escola, tem que ir lá na frente falar alguma coisa, uma data comemorativa, até falar, expressar o amor que sente pelo filho, não tem jeito, não sai. Tem alguma dica para a voz não ficar trêmula, por exemplo? É treinar, realmente você treina. Nós temos aqui exemplos de Senna, Pelé, de Bernardinho com os seus jogadores da seleção. Eles valorizavam, incentivavam e cobravam o treino. Então você tem que começar a treinar as técnicas. Nós passamos nos nossos cursos de oratória e começamos o treino, que é a metodologia que eu desenvolvi de Confúcio, que é aquilo que você ouve, você esquece, aquilo que você vê, você lembra. Agora, aquilo que você faz, você aprende. Então nós vamos aprender fazendo. Pelé, quando terminava os treinos por volta das 17 horas, os outros atletas iam embora para a sorveteria, para passear, e ele ficava treinando até as 10 da noite, sozinho. Um dia o técnico falou para ele, mas Pelé, você é o melhor do mundo e fica treinando até tarde. Ele falou, mas por isso que eu sou o melhor do mundo. Então, para a gente realmente dominar essa excelente ferramenta que a gente utiliza no dia a dia da nossa vida, nós temos que treinar. E esse treinamento a gente passa através dos nossos cursos de oratória. O Frigo tem uma pergunta? Ô Gino, você falou aí que esses jogadores treinavam, mas mostra que técnica que é essa. Dá uma dica pra gente que tá em casa pra voz não ficar trêmula. Começar a treinar dicção, falando palavras um pouco mais complicadas, como proparoxítona, paralelepípedo, otorrinolaringologista, e de preferência, Frigo, com um obstáculo na boca. Coloque uma caneta, ou milho, ou feijão, que vai dificultar você articular todo o seu aparelho fonador. Quando você tira esse obstáculo, já fica mais fácil para você pronunciar qualquer palavra. Treinar também leitura, que nós não temos o hábito de leitura. Ler em voz alta, pausadamente, pronunciando bem todas as sílabas de uma palavra. Isso vai fazer com que você vá dominando a arte de falar em público. É igual dirigir. Você vai para uma escola, para uma autoescola, você começa, o primeiro dia você está travado. Você engata a primeira marcha, sai, o carro sai meio que balançando. Chega num período que você já faz isso automaticamente. Você entra no carro, liga, engata a primeira, sai com a maior naturalidade. Falar em público, Frigo, é a mesma coisa. É questão de treino. E essas técnicas, esses treinamentos, nós passamos com mais profundidade nos nossos cursos. Ok, valeu aí pelas dicas. Frigo, a gente pode ficar ainda mais craque, né, com essas orientações? Com certeza, essas orientações a gente faz todos os dias, né? A fono que a gente tem passa todos os dias, mas eu vou seguir também, viu? E eu tenho certeza que você também, Gleice.